Sem sombra de dúvida, uma das piores coisas que pode acontecer com alguém que está à frente de um cargo público, seja prefeito, governador, presidente, é ser traído e traído pela sua própria equipe. Pois é, durante a gestão Bolsonaro, ele amargou várias e várias traições. Uma delas foi revelada agora: um boicote organizado por embaixadores da própria equipe do governo. Trago para vocês uma matéria do Terra Brasil Notícias que relata explicitamente essa condição. Bomba: Bolsonaro foi traído por rede de embaixadores. Boicote. O que essa matéria traz, e aqui me chamou a atenção, que é uma matéria que o Terra Brasil Notícias postou, relativo a uma outra matéria que foi postada pelo UOL Notícias. Como sempre, uma matéria um tanto quanto tendenciosa. Segundo esse editorial aqui, a rede de diplomatas no exterior, que era ligado a Jair Bolsonaro desde 2020, fez boicotes para que Bolsonaro não participasse de eventos públicos internacionais com muitos líderes. Segundo eles, Bolsonaro não sabia se portar diante de outros líderes e passava por situações no mínimo vexatórias. E esses boicotes feitos pelos embaixadores fez com que Bolsonaro se tornasse um pária internacional, ou seja, não tivesse ligações e alinhamento com outros líderes mundiais, pouquíssimas reuniões dentro de cúpulas, pouco diálogo com países que não eram ligados à direita, e isso aí é a crítica que o UOL traz e foi reverberado aqui pelo Terra Brasil Notícias. E aqui eles também trazem um elogio a Lula, dizendo que Lula tem ainda uma grande credibilidade internacional e que consegue dialogar com muito mais líderes do que Bolsonaro conseguiu. Então, trazendo uma crítica aí ao Bolsonaro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora eu trago para vocês uma matéria do Pleno News. Sérgio Moro também decepcionou muita gente ao parabenizar a decisão do STF. Merece elogios. Por que o Moro parabenizou a decisão do STF, e isso logo depois de uma reunião que Moro teve depois da cassação de Deltan Dallagnol? É exatamente isso. Deltan Dallagnol foi cassado. No dia seguinte, Moro tem uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, estava até cogitando sair do Brasil. De repente, ele desiste de sair do Brasil e tece elogios ao Alexandre de Moraes. Isso foi alvo de muitas críticas por apoiadores do Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, se manifestou positivamente e publicamente sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, compartilhando que a corte formou maioria para condenar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. O ex-juiz da Lava Jato disse que a decisão merece elogios. Tá, vamos entender isso aqui e eu vou dar o meu ponto de vista para vocês. Merece elogios? Mereceria, se fosse uma decisão única e exclusivamente jurídica e fosse extensível, ou seja, se estendesse a outros que, assim como o Collor, fizeram errado pelo Brasil. O ponto de crítica foi trazido pelo jornal O Antagonista por que a Lava Jato só serve para o Collor? Deveria servir para o Collor. Ninguém está tirando aqui e passando pano, igual os esquerdistas fazem, em relação aos políticos corruptos que roubaram, não. Ninguém está passando pano, não. Tem que ser preso mesmo. Mas por que só um ou outro por oposição política? Qual o argumento? Então, essa narrativa do Moro, esse elogio do Moro, um tanto quanto fraco, né? Devia questionar. Parabéns, continue. Qual é o próximo? Cadê o próximo da lista? Cadê o próximo da lista da Odebrecht? Cadê o próximo da lista da OAS? Vai ter mais presos da Lava Jato? Ou só aqueles que tiveram do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, assim, posso até dar parabéns para o STF?
Claro, parabéns, STF. Agora eu quero o próximo. Se não, vai mostrar que não foi uma decisão jurídica, e sim, meramente política mais uma vez. Bora trazer uma matéria do jornal Metrópolis para você. O coronel que atuou no GSI de Bolsonaro vai ser diretor da segurança de Lula. E isso pegou todos de surpresa, porque Lula disse que quer desbolsonarilizar o Congresso, o governo. Novo diretor da PF, do Departamento de Segurança da Presidência de Lula, chegou ao GSI nomeado por general de confiança de Bolsonaro. Essa matéria aqui foi do Igor Gadelha e do Gustavo Zucchi, tá? Olha só, o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, o general Marco Antônio Amaro, é o que está assumindo agora, já chegou causando conflito, causando intriga, escolheu como diretor do Departamento de Segurança Presidencial da pasta um coronel que fez parte do GSI do governo Bolsonaro. O coronel Lawrence Alexandre Xavier Moreira foi nomeado para o cargo nesta sexta-feira. A portaria com a nomeação é assinada pelo chefe do gabinete, general Amaro Marco Aurélio de Andrade Lima. Moreira começou a atuar no GSI no último ano do governo Bolsonaro. A nomeação foi publicada em março de 2022 e era assinada pelo general Paulo Sérgio Nogueira, então ex-comandante do Exército. Por que pegou de surpresa? O general Amaro, ele chegou confrontando discursos da Janja e discurso do Múcio. Ele chegou com o pé na porta. Ou seja, a Janja já tinha dado a ordem clara, era para tirar todos os militares. Qual foi sua resposta? Não, vou aumentar o poder dos militares e quem vai fazer a segurança do Lula são os militares. Então ele já confrontou, já chegou confrontando a mulher do presida, para você ter noção. Depois, o Múcio falou, não, militar não pode participar de cargo político, para participar de cargo político, ele vai ter que sair do corpo militar. E aí o general Amaro já rebateu também, mas peraí, os outros também de carreira dos civis vão ter que sair também? Se eles tiverem que sair, tá tudo bem para os militares, mas só os militares não. Então é assim, ele já chegou causando uns conflitinhos ali, e é bom ver conflito no governo PT, tá? Não nego. Mas enfim, ele já causou alguns conflitos, já chegou causando a cara aí, e depois colocou agora um cara nomeado pelo governo Bolsonaro para fazer a defesa pessoal do Lula. A galera do PT, depois que viu essa matéria do Igor Gadelha, tá revoltada e parece que vai ser a nomeação mais curta de todos os tempos, já estão falando em derrubar o cara. Bora lá, vamos fazer aqui uma análise de uma matéria da Folha de São Paulo. Haddad diz que governo não sabe lidar com as redes sociais. Em entrevista ao programa do empresário Abel Diniz, ministro diz que decisão sobre juros tem que ser técnica e não política, e também disse que o governo Lula não sabe lidar com as redes sociais. O Haddad foi convocado para participar também de uma audiência pública no Congresso. O Kim Kataguiri fez uma fala que eu vou encontrar essa fala e vou colocar aqui para vocês depois. Ele falou o seguinte para o Haddad. Haddad, você criticou o governo Lula quando questionou o arcabouço fiscal e que tem que ter um limite de gastos. Você criticou o governo Lula quando o Lula atacou o Banco Central, você disse que não, que o Banco Central tem que se manter independente. Você confrontou a Gleisi Hoffmann com algumas medidas, inclusive chegou a criticar a PEC do estouro, a PEC do rombo. Então, Haddad, agora você ainda fala que Lula não sabe lidar com a rede social. Haddad, bem-vindo à oposição. Então, o Kim Kataguiri tirou uma onda com o Haddad, todo mundo riu, mas é isso, o Haddad vem entrando em conflito com muitas pautas do governo Lula. O que será que aconteceu, hein? Mas a gente precisa fazer uma análise disso aqui, tá? Haddad chegou no ponto-chave e o governo Lula realmente não sabe lidar com redes sociais. O governo Lula até tenta, mas não consegue lidar com isso. Por quê? Tem um segredinho que eu vou contar para vocês. Eu acho que eu entendo um pouquinho de rede social. Rede social é espontânea.
Você gosta daquilo e pronto. Não adianta ficar batendo ali na mesma tecla o tempo todo. Se você me assiste hoje, é porque o YouTube mandou para você, notificou. Aí você viu, gostou e falou: cara, esse cara é chato, é bom, eu vou assistir. Então, é sintonia, é orgânico, é porque você gosta. E não adianta eles tentarem empurrar PT goela abaixo, sabe por quê? Porque o povo não gosta. É simples assim. Isso até funcionava na época da mídia, mas com rede social, o buraco é bem mais embaixo. Não adianta pôr impulsionamento, não adianta pagar. Eu, por exemplo, quando eu tô assistindo alguma coisa que eu vejo que aquela patotinha esquerdista, Felipe Neto, Janones, aquela galera lá, eu já passo direto, eu não quero assistir. Então, o YouTube pode me recomendar 50 vezes por dia que eu não vou clicar nenhuma. Então, não adianta. Rede social é autêntica. É autenticidade. E isso o governo Lula nunca vai aprender. E o pior, isso derruba um governo, tá? Isso mostra que o governo não tem autenticidade, que ele não ganha a população. Isso confronta até algumas pesquisas que pintam por aí na área, que todo mundo sabe que não passa de uma bela balela. Bora trazer mais uma matéria para vocês. Ora Brasília, pessoal. Lula é participante e não convidado no G7 e não integra os líderes da Copa. Essa matéria do Ora Brasília, tá? Eu vou confessar a vocês que eu não achei matéria correspondente em outras mídias. Presta atenção. Algumas matérias que são assim, falando sobre fatos, eu costumo confrontar essas matérias com outras mídias, principalmente esquerda. Então eu vejo se a UOL está falando alguma coisa, se a Folha de São Paulo, o Estadão, eu faço uma busca total. Eu vi poucas falando sobre essa matéria, mas eu achei interessante dizer que Lula é só um participante e não convidado no G7. Lula não aparece nas fotos dos líderes do G7 devido ao seu papel como participante e não como membro pleno da cúpula, ou seja, ele é só um participante, ele esteve lá para participar, o presidente marcou a presença no encontro do G7, entretanto, diferente de alguns líderes que foram convidados, ele foi participante, ele não foi convidado para compor a cúpula. Lula compareceu ao evento como participante, sem fazer parte oficialmente da cúpula. Mas o simples fato dele já ter participado como coadjuvante ali, como participante, já mostra que ele ainda tem diálogo com essa tal cúpula do G7, tá? Então, foi viajar para o Japão, quem está bancando é você, quem está bancando sou eu, mas enfim, vida que segue, né? Então, é só para desmentir, tá rolando muita gente aí que tá fazendo postagem, né? A turma do fake news aí, dizendo que Lula agora participa do G7, que Lula é integrante do G7, não é bem assim não. Ele é só um participante, ele foi para acompanhar o evento, mas ele não faz parte da cúpula dos membros do G7, tá bom? Isso é o que informa Terra Brasil Notícias, tá ok? Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, que o seu domingo seja muito, muito abençoado, cheio de paz, cheio de bênção na sua vida. E daqui a pouquinho, hora do almoço, a gente tá voltando com o editorial para você, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.